Amém, amém e amém. Amém? Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Então vamos receber com muito carinho a nossa querida pastora Gisela Evangelista. Vamos recebê-la com muito carinho. Glória a Deus, gente. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Projeção, pode colocar a imagem aí do tema. O pastor estava dando spoiler também, a mensagem o tempo todo. Jesus amado. Estava quem pregar no meu lugar, gente. Amém? Eu quero fazer uma breve introdução. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. Nós vamos falar ao pé da cruz, é a palavra de hoje. Mas eu quero trazer para vocês, eu não passei para a projeção, que nós vamos ler rapidamente. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, nós vamos ler o verso 18 ao 20. 1 Pedro 18, 20. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Vamos para Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Todos acharam? Diz assim: e adorá-lo-ão. Adorá-lo-ão. Quem é esse adorá-lo-ão? A besta. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos para Atos. Atos. Nós vamos percorrer um pouquinho. Atos 2, 23. Atos 2, 23. Atos 2, 23. Todos acharam? Atos 2, 23 diz: sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O que eu preciso trazer para vocês com esses 3 versículos? Deus não foi pego de surpresa. Desde Gênesis a Apocalipse, desde a criação do mundo, Ele saberia de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia do plano perfeito da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não houve engano na morte de Jesus. E talvez para você, isso parece aterrorizante. Deus sabia de todas as coisas. Essa é uma verdade. Essa é uma realidade. Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer na vida da sua vida. Deus sabe o seu tempo determinado para todas as coisas da sua vida. E Ele sabe porque Ele trouxe o seu Filho na terra para morrer por mim e por você. Mas muitas vezes nós duvidamos disso.
Nós duvidamos disso. Então não houve erro. Deus não foi pego de surpresa. Nós precisamos entender que quando em Atos fala na presciência de Deus, essa é a capacidade de Deus conhecer o que vai acontecer antes que isso aconteça. Ele é o Todo-Poderoso, dono dos céus e da terra. Não há nada que escape à vontade dele. Então não se esqueça disso. Porque muitas vezes nós agimos de forma e não acreditamos na vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos olhar para as coisas de uma lógica totalmente diferente. Vamos lá, abra comigo Mateus 27. Mateus 27. E nós vamos ler a palavra do versículo 45 ao 54. E nós vamos falar sobre o sábado entre a cruz e a ressurreição. É o tempo de reflexão e o quebrantamento. E nós precisamos entender que a cruz de Cristo não foi um acidente. Ela foi um plano perfeito. Ela foi um plano divino. Ela não foi surpresa. Ele falou com os seus discípulos. Jesus sentou à mesa com os teus discípulos. Ele repartiu o pão. Ele repartiu o cálice do vinho. Ele disse aquilo que ia acontecer. Ele já sabia daquele caminho para a cruz. Ele não fracassou. Ele não foi um mártir. Porque ele foi traído, porque ele foi enganado, mas estava escrito na agenda de Deus. Talvez isso vai espantar você. Mas Deus, Ele se agradou em moer o seu filho, por amor a mim e a você. Aos nossos pecados. Ali Ele exerceu a sua justiça. Para nos livrar dos nossos pecados. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 27, versículo 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles correu
a buscar uma esponja. E tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem salvá-los. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendaram-se as rochas, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceu a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É o dia do silêncio que fala alto. Jesus morreu por nossos pecados. Nós precisamos entender que ele foi punido em forma de justiça. Ali Deus fez justiça por nós. Ele foi punido exemplarmente. Completamente, exaustivamente. Pelos nossos pecados. Se você parar para pensar como ele foi moído, você precisa olhar para Jesus e olhar para você e falar: ele morreu por mim. Não, eu morri junto com ele. Eu morri junto com ele. Talvez você não tenha noção disso. E quando fala que naquele momento houve uma escuridão, uma grande escuridão. Qual é o momento da Bíblia em que se fala em escuridão? Quando nós voltamos para as pragas do Egito. O plano perfeito de Deus. 3 dias de escuridão. Em 3 dias, Jesus ressuscitou. Coincidência? Não existe coincidência. Quando o Senhor fala, Jesus, Eli, Eli, amar Sabá, o que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Houve a separação do pai ao filho. Houve um abandono. Imagine você que tem filho, você abandoná-lo. O seu sentimento. Naquele momento, o pai abandona o seu filho
para o cumprimento da tua palavra. Nesse momento, toda a escuridão dos pecados da humanidade veio sobre o corpo de Jesus. E se apossou dele. Pecados dos antepassados e daqueles que ainda hão de nascer. Daqueles que ainda hão de vir. Toda a humanidade. É pecaminosa. E ele recebeu toda essa carga de pecado. E essa escuridão veio sobre ele, foi jogada sobre ele. E houve essa separação. Veio para a conta de Jesus, sobre o corpo dele. Nem a cruz que ele carregava era dele. A cruz que ele carregava era de Barrabás. Não era da medida dele. Porque o povo escolheu ele ao invés de Barrabás. Ele carregou um peso que não era dele. Quando esticaram os braços de Jesus, precisaram quebrar os braços de Jesus, puxar com uma corda. Para não poder pregá-lo naquele madeiro. Ele não merecia. Ele não merecia. Ele não era merecedor. E logo um deles correu a buscar uma esponja, com 48, e tendo embebido de um vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam: vejam se Elias vem salvá-lo. Naquela época, existiam banheiros públicos. Prestem bastante atenção. Esses banheiros públicos, essas esponjas, eram para as pessoas limparem, fazerem suas higienes. E elas eram embebecidas no vinagre. O vinagre era como desinfetante. Contam os historiadores que esse recipiente provavelmente estava ali próximo, porque provavelmente tinha um banheiro público ali, onde ficavam os lugares da crucificação. Então quiseram zombar de Jesus. Ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi castigado. O nosso Jesus foi humilhado. Foi castigado. Foi zombado. E quando ele pede, tenho sede. Eles pegam aquela esponja e vão até a boca dele. Tenho sede.
Só que é engraçado que Jesus, no 50, ele diz: e Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o Espírito. Porque o vinagre, Jesus, ele deixou que encostasse na boca dele. O vinagre era um tipo de entorpecente. E ele sabia que se ele bebesse aquilo, ele não cumpriria o propósito dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Em todo o tempo, Jesus foi obediente ao seu propósito. Aquilo que ele veio cumprir a terra. A obediência do Pai a ele. Mesmo as aflições. Ele sofreu tudo que sofreu por mim e por você. No verso 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Eu quero que você entenda isso. Porque o acesso foi liberado a partir do véu. Em Isaías 59:2, a palavra do Senhor diz assim: mas as vossas iniquidades foram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Entendam. Nós éramos separados de Deus, não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. Quando esse véu foi rasgado, eu não sei se você está entendendo. Quando esse véu foi rasgado, nós éramos separados. Havia separação. Quando esse véu foi rasgado, acabou a separação. Ele se fez pecador por nós. Essa separação já não existe mais. João 3,31 diz que aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. O véu se rasgou de alto a baixo, porque a salvação vem do alto. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. A salvação vem do alto, não vem de homens. Vem dele, e para ele são todas as coisas. E você precisa ter esse entendimento. É por ele. É por causa dele. Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, para um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Ele foi rasgado naquela cruz e não merecia. Ele nos deu um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado.
Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra. Jesus foi o próprio sacrifício. Jesus foi o próprio sacrifício. Entenda, a hora nona é o meio-dia. Hora mais quente. Para os sacerdotes, é o momento do sacrifício. Não há maior sacrifício humano. Lembra da mulher samaritana? Que horário que ela ia buscar água? Quando Jesus encontrou com ela, era que horas? Ele derramou seu sangue por nós. Amor sacrificial. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas, para a maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pela morte dele, hoje nós temos acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos de intermediários. O véu foi rasgado. Você tem acesso. Nada te impede, porque você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Nós temos acesso. Foi rasgado do alto a baixo. Porque o que antes separava agora está aberto. Mas entenda, e eu quero que você guarde isso no teu coração. O que antes separava agora está aberto. Mas exige de nós arrependimento. Porque sem arrependimento, é inútil. O preço foi muito alto. Foi muito alto o preço que foi pago. Foi muito alto. E nós muitas vezes esquecemos disso. Atos 17, 30 e 31 diz que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque o arrependimento gera transformação. Não tem como eu conhecer Jesus e ser a mesma pessoa. Não tem como eu conhecer Jesus e viver a mesma vida, continuar com a mesma história. Não tem como. Quando eu vou aos pés da cruz, me arrependo, eu não posso continuar vivendo as mesmas coisas, a mesma vida, a mesma história.
Arrependimento nos leva a mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de vida. Não tem como. E o que nós precisamos entender é que quando vemos a história do centurião, nós vemos que esse homem, no versículo 54, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Um pagão reconheceu a verdade diante da cruz. Um homem pagão, que não conhecia a palavra de Deus, reconheceu, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Eles ficaram aterrorizados. Temeram. Pois haviam participado na vergonhosa execução de alguém e estavam convencidos que não era um criminoso, não era um impostor, não era um fanático, mas verdadeiramente era o Filho de Deus. Era porque ele havia morrido crucificado. A presença de Deus na cruz convence o coração humano. A cruz, ela nos confronta com nossa realidade. Nós somos culpados, mas Ele pagou um preço por nós. Isaías 53, 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Confessar e se arrepender é o caminho para a restauração. Provérbios 28, 13. Quem confessa e abandona seus pecados, alcança misericórdia. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Nós estamos quase terminando. Feche seus olhos. E eu quero te fazer uma pergunta. Confesse seus pecados diante da cruz agora. Em silêncio mesmo. Sem louvor, sem nada. Confesse seus pecados diante da cruz agora. Você sabe qual é o seu pecado. Confesse o seu pecado diante da cruz.
entender que arrependimento verdadeiro não é só sentimento, é transformação. E eu quero levar vocês a uma reflexão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos todos os milagres que Jesus fez, todos os milagres. Existe um milagre que me chamou muito a atenção, que Jesus, ele curou os enfermos, ele libertou cativos, e muitos foram cura, libertação, cura, libertação, cura, libertação. Mas um milagre me chamou muita atenção. E esse milagre foi o primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, de 1 a 11. Eu não vou ler todo, mas é o milagre sobre as bodas em Canaã da Galileia, que é, se você quiser, você pode ler em casa depois, anotar, João 2, do 1 a 11, onde Jesus estava no casamento e sua mãe fala sobre o casamento. Casamento fala em questão de havia vinho, havia festa, e geralmente no casamento, quando acabava o vinho, acontecia o quê? Era envergonhado porque não podia acabar o vinho, os convidados não podiam ficar sem vinho, ok? E Jesus foi chamado por causa da falta de vinho. E a mãe falou com ele: meu filho, olha, acabou o vinho, o que você vai fazer? E aí, Jesus foi lá e enche de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o primeiro a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Preste atenção naquilo que eu vou te falar. Arrependimento verdadeiro não é só sentimento, é transformação. O primeiro milagre de Jesus foi transformação. Eu não sei se você está entendendo. Quando Jesus entra verdadeiramente na nossa vida, há transformação. A transformação. A melhor água é Jesus. Ele é a água viva. Ele é a água viva. Em toda a história dos milagres de Jesus, Ele curou, Ele libertou, Ele salvou. Mas o primeiro milagre dele foi para nos dizer, para mim e para você, que não tem como você viver uma vida com Jesus e não ser transformado por Ele. Não tem como ter uma vida com Jesus e não ser transformado por Ele. Feche seus olhos.
a mão no seu... Põe-se a mão no seu peito. Fecha-se os seus olhos. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós e ver se há em nós algo que está mal. Ver se há algo que precisa ser transformado, precisa ser mudado, precisa ser deixado na cruz, precisa ser deixado aos pés do Senhor Jesus. É uma noite em que o Senhor quer te dar a oportunidade de você falar assim: eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui com a minha vida. Eu não quero que esse culto seja mais um culto. Eu não quero que esse culto gere apenas uma mudança de dia na minha vida, mas eu quero que esse culto gere uma transformação na minha vida, uma transformação genuína. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de voltar. Com seus olhos fechados. Ao início de tudo. Você não vai cantar, você só vai ouvir. Contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Reconstrução fala de transformação. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu reconheço e creio na obra que o Senhor fez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Com seus olhos fechados e com a mão no seu coração. Talvez você diga assim: eu não tenho feito nada grave, eu não tenho feito nada, sabe? Talvez é uma coisinha pequena, mas eu quero que você se reconcilie com o Senhor hoje. Eu quero que você seja sincero com o Senhor hoje. Eu quero que você diga assim: Senhor, eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu vou sair daqui transformado. Eu quero que haja uma transformação na minha mente. Eu quero que haja uma transformação no meu corpo. Eu quero que haja uma transformação em todas as áreas da minha vida. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu não quero desvalorizar a obra do Senhor naquela cruz. Eu não quero rejeitar aquilo que o Senhor fez. Eu quero entender, eu quero aceitar, eu quero celebrar, eu quero amar, eu quero ser grato. Eu quero reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia, daqui a pouquinho nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. E eu não posso terminar esse culto sem dar duas oportunidades. Se houver alguém no nosso meio que nunca falou assim: Senhor Jesus,
entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu quero reconhecer o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Basta você levantar a sua mão aonde você está, é a única coisa que você precisa fazer. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desviou dos caminhos dele e hoje você quer reconciliar-se com o Senhor. Você quer voltar, você quer renovar a sua aliança com ele, você quer começar tudo novo a partir de hoje. Você quer fazer desse dia um marco na sua vida. Basta você levantar assim a sua mão aonde você está, que eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, basta você levantar. Você que quer reconciliar também, basta você levantar assim. Basta você levantar a sua mão direita, aonde você está, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, quero orar com você. Se não houver ninguém, nós vamos seguir para participar da ceia. Se houver, eu quero orar. Nós temos alguém com a mão levantada, Deus te abençoe. Se tiver mais alguém, levanta a mão, por favor. Já temos outra pessoa, Meu Deus, glória a Deus. Eu posso convidar vocês, vem aqui à frente, deixa eu orar por vocês, Vem aqui à frente, vem aqui. Vem aqui, nós não podemos deixar de orar por vocês. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero apresentar cada jovem, cada homem, cada mulher, Pai, que se colocou, Pai, diante do Senhor, dizendo sim. Eu reconheço, Pai, o seu trabalho naquela cruz. Eu reconheço a sua obediência naquela cruz. Eu reconheço o seu propósito naquela cruz. E hoje, Pai, eu me entrego sem reservas. E eles estão aqui, Pai, para dizer que o Senhor é o Senhor da vida deles. Eles estão aqui, meu Deus, para dizer que sem o Senhor a vida deles não faz sentido. Eles estão aqui, meu Deus, entregando completamente a sua vida, renovando, Pai, a sua aliança, renovando a sua trajetória com o Senhor Jesus, Pai. E nós oramos, meu Deus, para que desde a planta dos pés até o alto da cabeça, eles sejam fortalecidos, Pai. Eles sejam encorajados, meu Deus. Eles sejam abençoados, eles sejam protegidos, Pai. Eles sejam, Pai, empoderados, Pai, com o Teu Espírito Santo. Que eles possam sair daqui, meu Deus, dizendo não para o pecado, dizendo não para o pecado, dizendo não para a desordem, dizendo não para aquilo que os aflige, dizendo não, Pai, para aquilo que é errado, dizendo não, Pai, para aquilo que não pertence ao Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que os capacite. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor que os renove em todas as áreas das vossas vidas. Que ao chegarem, meu Deus, em vossas casas, que eles possam chegar novos homens, novas mulheres. Que eles possam chegar, meu Deus, revestidos, Pai, revestidos do Teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam chegar, meu Deus, cheios daquilo que só o Senhor pode vos dar, Pai. Se houver necessidade aqui, Pai, de cura, que o Senhor traga cura. Se houver necessidade de libertação, que haja libertação. Se houver necessidade, Pai, daquilo que for preciso, que o cuidado e o amor do Senhor seja uma realidade na vida de cada um deles, Pai. Nós oramos, Pai, e abençoamos eles em nome do Senhor Jesus.
Olha aqui para mim, vocês que vieram aqui à frente, olha aqui para mim. Essa decisão é a melhor decisão da vida de vocês. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. E foi a melhor decisão que eu tomei. Quero que vocês façam agora uma oração comigo em voz alta. Uma oração em voz alta. Toda a igreja vai fazer essa oração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra mudou a minha vida. Mudará a minha história. Mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o aceito. Eu o aceito. Eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Amém? Olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, nós não vamos deixar de fazer uma festa na terra. Então nesse momento nós estamos preparando uma festa. Vocês gostam de festa? Com Jesus é festa. Com Jesus tem luta, mas também tem festa. Com Jesus a gente passa as lutas, mas com festa. É com alegria, é com fé, é com esperança. Amém? Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. E tem uma festa para vocês. E tem uma família esperando por vocês. Pode ser assim? Não pode olhar antes, só no 3, hein? Fechado? Não façam batota. Tem festa aí ou não tem festa? Então vamos celebrar, vamos celebrar. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar a Ele. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, não é verdade? Quem está feliz aí com Jesus? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: você está feliz com Jesus? Fala com ele: você tem que estar feliz com Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. Que maravilhoso, não é verdade? Que maravilhoso, que tempo precioso. Você está recebendo aí já a sua ceia, né? Quem participou durante a ceia, durante a semana toda em casa? Quem fez a ceia em casa? Você pode continuar fazendo, viu? Você pode continuar fazendo seu devocional todo dia. Reúna seu marido, sua esposa, seus filhos. Pode continuar, não tem problema não. Pode continuar firme, não é verdade? É isso mesmo. Enquanto nós louvamos aqui ao Senhor, enquanto você recebe aí, você ainda está recebendo, nós vamos aqui louvar ao Senhor, amém? Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecar. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que
hoje nós estamos vivendo aquele dia. Não sei se você já parou para pensar. É exatamente o intervalo do está consumado e o Ele ressuscitou. É um misto. Está consumado e o Ele ressuscitou. É uma esperança. É um dia de esperança. É um dia de esperança nas verdades do nosso Salvador. Crendo que Ele não foi pego de surpresa. Tudo tem um propósito. Não esqueça isso. Ele não foi pego de surpresa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que tira o seu pecado, que tira o nosso pecado e que tira o pecado do mundo. E nesse dia é um dia em que nós precisamos continuar com a nossa esperança viva. Sabe? Talvez você chegou aqui hoje e a sua esperança está abalada. Não, a sua esperança hoje ela precisa estar renovada. Ao tomarmos, ao comermos, a nossa esperança estará cada dia mais renovada. Porque entre o está consumado e o Ele ressuscitou, nós continuamos crendo que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que não há nenhum erro no plano de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas e nós cremos, nós somos submissos a esse tempo. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Pai. Crendo, meu Deus, que neste dia, Pai, entre o está consumado e o Ele ressuscitou, existe, Pai, um dia de esperança. Um dia de crer, um dia de reconhecer, um dia de entender, um dia de dizer que nós reconhecemos, acreditamos e confiamos na obra redentora do Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para celebrar o corpo e o sangue do Senhor. Porque todas as vezes, Pai, que nós fazemos isso, nós lembramos, Pai, do Senhor, do seu sacrifício, mas nós o fazemos, Pai, crendo, Pai, que nós o faremos até o dia que o Senhor nos voltar para nos buscar. E nós cremos, meu Deus, que todas as vezes que nós participamos desse momento, Pai, a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, ela é renovada, Pai. Nós saímos daqui, Pai, felizes, nós saímos daqui cheios, Pai, do Senhor, porque o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor está vivo no meio de nós, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que nos tirou, Pai, do império das trevas e nos transportou para o reino da sua poderosa luz, Pai. O Senhor é o nosso Salvador. Por isso, Pai, nós consagramos este pão, consagramos este sumo de uva, Pai, que até agora foi comprado no supermercado, mas que a partir de agora, Pai, representará o corpo e o sangue do Senhor. E nesse momento, Pai, estando todos juntos, Pai, e já tendo, meu Deus, entregado tudo que nós precisávamos na cruz, pedido perdão, nos reconciliado com o Senhor, nós vamos participar deste momento, Pai, todos juntos.
Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Vamos celebrar! Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Vamos celebrar o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Não se esqueça. Entre o está consumado e o Ele ressuscitou. Existe este dia maravilhoso. Nós vamos agora orar. E eu queria que você, sabe, quando você fosse a caminho de casa, antes de você deitar, que você não deixasse de refletir sobre isso. Você que esteve aqui ontem, nós contextualizamos o culto com o sacrifício de Jesus. Hoje nós contextualizamos também com a cruz vazia e com o túmulo cheio. Mas amanhã é o grande dia. Você não imagina a alegria com que eu venho para o culto amanhã. Você não imagina que alegria que eu venho para o culto amanhã. É como se eu estivesse naquele lugar, como aquelas mulheres. Nós precisamos ter vivo isso no nosso coração. Às vezes nós nos perdemos, sabe? Às vezes nós nos perdemos no que é essencial. Por favor, igreja, não se perca no que é essencial. Não se perca nos eventos da vida. Se perca no evento da vida. E o evento da vida é a ressurreição de Jesus. Você não conhece outro que morreu e ressuscitou. Você só conhece Jesus. Jesus, 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 Jesus. Esse sim morreu com um propósito, crucificado com um propósito, mas ressuscitou também com um propósito. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai. Queremos te apresentar mais este culto, Pai. Obrigado, Senhor, por cada louvor, obrigado por cada família, obrigado por cada homem, por cada mulher, por cada irmão, Pai, que demonstrou, meu Deus, tanta honra por este culto, Pai, tanta seriedade por este momento tão especial, Pai. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que possamos, meu Deus, ao sair daqui, meu Deus, não tirarmos isso da nossa memória, mas vivermos realmente, Pai, tudo aquilo que o Senhor viveu por nós, e termos a consciência, Pai, de que nós estamos aqui por causa deste momento, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos levar em segurança. Esta é a nossa oração, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que coisa maravilhosa, mais um culto de Páscoa, que tempo maravilhoso. Amanhã nós teremos os nossos cultos também, às 8h30 da manhã, às 10 e às 19 horas. Eu espero por você, eu espero pela sua família, eu espero por todos, porque vai ser maravilhoso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.